Ela foi entregue como se fosse um objeto, mas o que era para ser apenas uma noite se transformou em um sentimento inesperado. O homem mais temido do Brasil descobriu o amor nos olhos de quem foi vendida a ele. Comente de onde você está assistindo e prepare-se para uma história que vai mexer com você. O céu cinzento pairava sobre o pequeno sítio dos Santos, como um presságio do que estava por vir. Marina terminava de recolher os ovos no galinheiro quando ouviu o ronco de um motor potente na estrada de terra que levava à propriedade familiar. Seus olhos castanhos, vivos e expressivos, voltaram-se para a entrada da propriedade com curiosidade. Deve ser o doutor vindo ver o pai, pensou, ajeitando os cabelos negros presos em um rabo de cavalo simples, enquanto limpava as mãos sujas de terra no avental gasto. Aos 22 anos, Marina carregava uma beleza natural e uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Desde que seu pai adoecera há 6 meses, o peso de manter o pequeno sítio em funcionamento havia caído sobre seus ombros delicados. Sua mãe, Dona Cida, passava a maior parte do tempo cuidando do marido, enquanto as contas se acumulavam e as ameaças de perder a terra para o banco aumentavam a cada carta que chegava. Quando Marina se aproximou da casa simples de alvenaria, percebeu que não era o médico quem havia chegado. Uma caminhonete preta reluzente, completamente fora de lugar naquele cenário rural, estava estacionada no terreiro. Ao lado dela, um homem de terno escuro conversava com sua mãe na varanda. O semblante preocupado de Dona Cida fez seu coração apertar. "Marina, venha cá", chamou sua mãe, com uma voz que tentava soar normal, mas tremia nas bordas. "Este é o Sr. Vieira, assessor do senhor." "Mendonça." O homem de terno virou-se para analisá-la. Seus olhos percorreram Marina de cima a baixo, como quem avalia mercadoria. Aquele olhar fez um arrepio desconfortável percorrer sua espinha. "Então esta é a moça", disse o homem, com um meio sorriso que não alcançava seus olhos. "O Sr. Mendonça ficará satisfeito. Marina, vá se lavar e coloque algo mais apresentável", disse Dona Cida, evitando olhar diretamente para a filha. "Temos assuntos importantes para discutir." Confusa, Marina obedeceu entrando em casa. Ao passar pelo quarto dos pais, viu seu pai deitado, mais pálido e magro do que nunca. A cada dia que passava, seu Antônio parecia desaparecer um pouco mais entre os lençóis. Depois de se lavar e trocar o vestido simples por outro um pouco menos desgastado, Marina voltou à sala. Sua mãe e o Sr. Vieira estavam sentados à mesa de madeira, papéis espalhados entre eles. O silêncio caiu quando ela entrou. "Sente-se, filha", disse Dona Cida, a voz carregada de algo que Marina não conseguia identificar. "Culpa? Medo? Resignação? O que está acontecendo?", perguntou Marina, olhando de um para o outro. O Sr. Vieira limpou a garganta e empurrou um documento em sua direção. "Sua família está em uma situação difícil, senhorita. Seu pai precisa de tratamento especializado. Este sítio está prestes a ser tomado pelo banco, e vocês não têm para onde ir." Marina assentiu lentamente. Nada daquilo era novidade para ela. O Sr. Ricardo Mendonça, um dos empresários mais influentes do país, está disposto a ajudar sua família. Ele pagará todas as dívidas, garantirá o melhor tratamento para seu pai e assegurará que sua mãe tenha conforto pelo resto da vida. Marina franziu a testa. "E o que ele quer em troca?" O Sr. Vieira sorriu novamente, aquele sorriso frio. "Você." O ar pareceu ser sugado da sala. Marina olhou para sua mãe, que mantinha os olhos fixos na mesa de madeira gasta. "Você irá para São Paulo trabalhar na residência do Sr. Mendonça", continuou o homem, como se estivesse discutindo o clima. "Ele tem um interesse especial em você e nas suas qualidades." "Que qualidades?" Marina perguntou, a voz quase falhando. Uma jovem de família simples, educada, trabalhadora e intocada. Ele enfatizou a última palavra, fazendo Marina empalidecer. "Como ele sabe?" "O senhor Mendonça sabe de tudo que lhe interessa, senhorita Marina. Ele observou você por algum tempo. Sua simplicidade, sua dedicação à família, isso o agradou." Marina sentiu náuseas. A ideia de que alguém a observava, a estudava como um objeto de desejo, fez seu estômago revirar. "Você tem 24 horas para decidir", disse o Sr. Vieira, levantando-se. "Amanhã voltarei para buscar sua resposta. E você, caso aceite." Ele colocou um cartão sobre a mesa.
Este é o valor que sua família receberá imediatamente após sua partida. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina olhou para o cartão. O número escrito ali era maior do que tudo que sua família já havia possuído em toda a sua existência. "Mãe", começou Marina, mas Dona Cida levantou-se abruptamente e saiu para o quintal, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Olhava para o teto de seu pequeno quarto, enquanto o peso da escolha impossível esmagava seu peito. Pela janela, a lua iluminava fracamente os campos onde crescera, os campos que amava, os campos que talvez nunca mais veria. O aeroporto de Congonhas pulsava com a energia frenética de São Paulo numa terça-feira comum. Para todos ao redor, era apenas mais um dia na maior metrópole da América Latina. Para Marina Santos, era o primeiro dia de uma vida que não havia escolhido. A jovem apertava a alça da pequena mala de mão, presente de despedida de sua mãe. Dentro dela, tudo o que trouxera de sua vida anterior, algumas peças de roupa simples, uma foto da família em tempos mais felizes e a medalha de Nossa Senhora Aparecida que pertencera à sua avó. "Por aqui, senhorita Santos", disse o senhor Vieira, guiando-a através da multidão até a saída onde um carro preto com vidros escuros aguardava. Marina não havia dito uma palavra durante todo o voo. O que poderia dizer? Que estava ali voluntariamente, quando na verdade a escolha nunca fora realmente sua. A imagem de seu pai, respirando com dificuldade, e sua mãe, de joelhos implorando para que aceitasse o acordo, havia selado seu destino. A cidade se erguia imponente ao redor dela, enquanto o carro avançava pelas avenidas congestionadas. Arranha-céus de vidro refletiam o sol da tarde, um contraste brutal com o céu aberto e as árvores do interior mineiro que conhecia. "O senhor Mendonça está ansioso para conhecê-la", comentou Vieira, quebrando o silêncio. Marina engoliu em seco. "E como devo me dirigir a ele?" "Senhor Mendonça ou senhor Ricardo, dependendo do que ele preferir", respondeu Vieira, olhando-a pelo retrovisor. "Ele é um homem exigente, mas justo à sua maneira. Siga as regras e tudo ficará bem." "Quais regras?", perguntou Marina, tentando manter a voz firme. "A senhora Oliveira, a governanta, explicará tudo. Por enquanto, lembre-se, olhos baixos, respostas curtas e nunca o contradiga." O carro deixou a área mais congestionada da cidade e entrou em um bairro arborizado onde mansões se escondiam atrás de muros altos. Finalmente, parou diante de um portão imponente. Uma câmera girou na direção deles e o portão abriu-se silenciosamente. Uma alameda de palmeiras imperiais conduzia à mansão de arquitetura moderna. Uma estrutura impressionante de concreto, vidro e aço que parecia desafiar a própria gravidade. Jardins meticulosamente cuidados cercavam a propriedade, com uma fonte de mármore diante da entrada principal. "Chegamos", anunciou Vieira, estacionando o carro. Uma mulher de meia idade, vestida com um uniforme discreto, aguardava na porta. Seu rosto era uma máscara de eficiência profissional. "Esta é a senhora Oliveira", apresentou Vieira. "Ela cuidará de você a partir daqui." A mulher analisou Marina com olhos críticos. "Siga-me", disse simplesmente, virando-se para entrar na casa. Marina lançou um último olhar para o mundo exterior antes de seguir a governanta para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante. Tetos altos, obras de arte contemporânea nas paredes, móveis que provavelmente custavam mais que toda a casa de sua família. "O senhor Mendonça está em uma reunião de negócios e voltará para o jantar", informou Sra. Oliveira, enquanto subiam uma escadaria flutuante. "Você tem algumas horas para se instalar e se preparar. Ele espera que você esteja apresentável." "O que significa estar apresentável?", perguntou Marina, sentindo-se cada vez mais como uma peça em um jogo que não compreendia. A governanta parou diante de uma porta e abriu-a, revelando um quarto espaçoso decorado em tons de branco e azul claro. "Significa que você não parecerá mais uma caipira do interior. Banhe-se, e então mostrarei o que deve vestir." O quarto, maior que a sala de sua casa em Minas, tinha uma cama king size, um closet que parecia outro cômodo, e uma vista para os jardins dos fundos da propriedade, onde uma piscina de borda infinita refletia o céu da tarde. "O banheiro é ali",
indicou a senhora Oliveira. Tenho 1 hora. Depois, venho ajudá-la a se vestir adequadamente. Quando ficou sozinha, Marina permitiu-se desabar na cama. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto a realidade de sua situação a consumia. Estava presa em uma gaiola dourada, vendida como mercadoria para salvar sua família. No banheiro de mármore, Marina encarou seu reflexo no espelho enquanto a banheira enchia. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam o medo e a incerteza. Mas, por trás desse medo, havia algo mais: determinação. Se este era o caminho que o destino lhe reservara, encontraria uma maneira de caminhar por ele sem perder sua essência. Não me quebrarei, sussurrou para seu reflexo. Não importa o que aconteça. Enquanto se banhava na água perfumada, Marina tentava organizar seus pensamentos. Quem era Ricardo Mendonça além do que as revistas e jornais diziam? O que ele realmente queria dela? E como sobreviveria neste mundo tão distante de tudo que conhecia? O sol começava a se pôr quando a senhora Oliveira retornou, trazendo um vestido preto simples, mas elegante. Vista-se, ordenou. O senhor Mendonça chegará em 30 minutos. Você jantará com ele esta noite. Enquanto Marina deslizava o vestido pelo corpo, sentiu como se estivesse vestindo uma nova pele, uma nova identidade. O tecido macio abraçava suas curvas de uma forma que a fazia sentir-se simultaneamente poderosa e vulnerável. A senhora Oliveira observou-a com aprovação relutante. Melhor do que esperava, comentou, pegando uma escova para arrumar os cabelos de Marina. Lembre-se, olhos baixos, respostas curtas, seja obediente. O senhor Mendonça não tolera insolência. E se eu não puder ser o que ele espera? Perguntou Marina, sua voz apenas um sussurro. A governanta parou de escovar seu cabelo por um momento, seus olhos encontrando os de Marina no espelho. Por um instante, algo parecido com compaixão passou por seu rosto. Então você aprenderá a ser, ou sofrerá as consequências, respondeu retomando sua tarefa. Como todas nós aprendemos. O som de um carro chegando fez a senhora Oliveira apressar-se. Ele chegou. Vamos, ele a aguarda na sala de jantar. Marina sentiu seu coração acelerar enquanto descia as escadas. Cada passo a levava para mais perto do homem que havia comprado sua vida. O homem que, sem jamais tê-la conhecido, agora detinha seu destino em suas mãos. A sala de jantar da mansão Mendonça era um estudo em opulência controlada. Um lustre de cristal italiano pairava sobre uma mesa de madeira nobre, longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, mas preparada apenas para 2. Porcelana francesa, talheres de prata e taças de cristal refletiam a luz suave que emanava de arandelas discretas nas paredes. Marina parou na entrada, seus dedos apertando nervosamente o tecido do vestido preto. Através das janelas que iam do chão ao teto, podia ver a cidade de São Paulo começando a acender suas luzes no crepúsculo, uma visão que em outras circunstâncias teria sido de tirar o fôlego. Entre, comandou uma voz grave. Ela não o tinha visto imediatamente. Ricardo Mendonça estava de pé próximo à janela, de costas para ela, um copo de uísque na mão. Lentamente, ele se virou. Marina tinha visto fotos dele em revistas de negócios que ocasionalmente chegavam ao pequeno mercado de sua cidade. Mas nenhuma imagem havia capturado adequadamente sua presença. Com 40 anos, Ricardo exalava poder como outros homens exalavam colônia. Alto, de ombros largos, com cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, tinha o físico de alguém que, apesar da agenda lotada, encontrava tempo para cuidar do corpo. Seus olhos, porém, foram o que mais a impressionou. Um cinza penetrante e frio que parecia capaz de dissecar qualquer pessoa com um único olhar. Aqueles olhos agora a estudavam metodicamente, sem pressa, como quem inspeciona uma obra de arte antes de fazer uma oferta. Marina Santos, disse ele, seu nome soando diferente naquela voz autoritária. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Aproxime-se. Lembrando-se das instruções da senhora Oliveira, Marina avançou com os olhos baixos, parando a alguns passos dele. Olhe para mim, ordenou. Marina levantou o olhar, encontrando o dele. Teve que lutar contra o impulso de desviar os olhos, de se encolher diante da intensidade que encontrou ali. Você sabe por que está aqui? Perguntou ele.
A pergunta pairou no ar entre eles. Marina engoliu em seco. Minha família devia dinheiro, respondeu com uma voz mais firme do que esperava. E o senhor decidiu que eu seria o pagamento. Um leve erguer de sobrancelha foi a única indicação de que sua resposta o surpreendeu. Direto ao ponto, comentou, tomando um gole de sua bebida. Gosto disso. Odeio rodeios e falsidades. Ricardo caminhou até a mesa e puxou uma cadeira para ela. Um gesto cavalheiresco que parecia incongruente com a situação. Sente-se, vamos jantar. O silêncio predominou enquanto duas empregadas serviam a entrada. Uma sopa cremosa que Marina não reconheceu, mas cujo aroma delicado fez seu estômago lembrar que mal havia comido durante todo o dia. Você nunca esteve em São Paulo antes, observou Ricardo depois de alguns minutos. Não, senhor. E o que achou? Marina hesitou. É grande, barulhenta, diferente de tudo que conheço. Ele assentiu levemente. Você se acostumará. Este será seu mundo agora. A forma como ele disse seu mundo fez Marina sentir um calafrio, como se ele estivesse concedendo uma dádiva e não a aprisionando em uma gaiola dourada. Permita-me esclarecer sua situação, continuou Ricardo, enquanto as empregadas retiravam os pratos da entrada e serviam o prato principal, um peixe delicadamente preparado que Marina jamais havia provado. Você não é uma escrava, como talvez esteja pensando. Você está aqui por escolha. Uma escolha forçada não é uma escolha de verdade, respondeu Marina antes que pudesse se conter. Os lábios de Ricardo se curvaram levemente. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo disso. Filosofando no primeiro jantar, interessante. Ele cortou um pedaço de peixe com precisão cirúrgica. Vamos deixar algo claro, Marina. Eu poderia ter simplesmente tomado as terras da sua família pelo banco. Elas estão hipotecadas até o último centavo. E o tratamento do seu pai custa mais do que vocês conseguiriam em 10 anos de trabalho naquela terra infértil. Mas ofereci uma alternativa. Uma troca. Uma troca injusta, murmurou Marina. A vida raramente é justa, respondeu ele com uma frieza que a fez estremecer. Mas sou um homem de palavra. Sua família está sendo bem cuidada. Seu pai foi transferido para o melhor hospital de Belo Horizonte esta manhã. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela não sabia disso. E quanto a mim? Perguntou, odiando o tremor em sua voz. O que espera que eu seja? Sua concubina? Ricardo pausou, seus olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade perturbadora. O que eu espero, disse ele lentamente, é lealdade, obediência, e sim, eventualmente, sua companhia íntima. Mas não sou um monstro, Marina. Não tomarei o que não me for dado voluntariamente. Marina sentiu um nó de confusão. Isso não era o que esperava. Não combinava com a reputação do homem que destroçava empresas, arruinava concorrentes e supostamente não tinha escrúpulos. Por que eu? Perguntou finalmente. Por que uma garota do interior, quando poderia ter qualquer mulher da alta sociedade? Um sorriso frio formou-se nos lábios de Ricardo. Precisamente por isso, as mulheres que conheço são produtos deste ambiente. Calculistas, interesseiras, vazias. Ele fez um gesto em direção à cidade que brilhava através das janelas. Quero algo diferente, algo autêntico. Então, sou um experimento social? Um brinquedo exótico para satisfazer seu tédio? A expressão dele endureceu. Cuidado com suas palavras, Marina. Minha paciência tem limites. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Marina mal conseguia engolir, apesar da qualidade inquestionável da comida. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado doce de chocolate, que em outras circunstâncias a teria deliciado, Ricardo finalmente voltou a falar. Amanhã, a senhora Oliveira começará seu treinamento. Treinamento? Repetiu Marina. Etiqueta, comportamento social. Como se vestir, como falar, como se portar em público. Ele a observou por cima de sua taça de vinho. Você tem potencial, mas precisa ser lapidada. A comparação com uma pedra bruta não passou despercebida por Marina. E se eu me recusar a ser lapidada? Ricardo colocou calmamente seu guardanapo sobre a mesa. Então você terá desperdiçado uma oportunidade única e sua família sofrerá as consequências de sua teimosia. Sua voz era suave, quase gentil, o que tornava a ameaça ainda mais aterrorizante. Mas não acredito que isso acontecerá.
Você é inteligente demais para isso. Ele se levantou, indicando que o jantar havia terminado. Descanse bem. Os próximos dias serão intensos. Quando Marina retornou ao seu quarto, encontrou sobre a cama um celular novo. Ao lado, um bilhete escrito à mão. Para você falar com sua família. Boa noite. RM. Sentada na beirada da cama, Marina segurou o aparelho entre as mãos trêmulas. Um presente? Uma coleira eletrônica? Ou apenas mais uma forma de controle disfarçada de gentileza? Com dedos hesitantes, discou o número de sua casa. Enquanto ouvia o tom de chamada, olhou para a cidade que se estendia abaixo, milhares de luzes brilhando na escuridão como estrelas caídas. Em algum lugar lá fora estava a liberdade. Mas a que preço? Uma semana se passou desde a chegada de Marina à mansão Mendonça. 7 dias que pareceram simultaneamente um instante e uma eternidade. 7 dias de treinamento intensivo sob o olhar implacável da senhora Oliveira. Costas retas, queixo paralelo ao chão, passos mais curtos, o garfo de salada é o menor, Marina. As instruções eram constantes, as correções incessantes. De manhã até à noite, Marina era moldada, transformada, reconstruída de acordo com os padrões da alta sociedade paulistana. Naquela manhã de domingo, enquanto praticava servir chá da maneira apropriada, Marina sentiu uma onda de exaustão. O bule de porcelana chinesa tremeu em suas mãos, derramando algumas gotas no pires impecavelmente branco. "Desastrada!" exclamou a senhora Oliveira. "Isso é uma peça do século XVIII, não uma caneca de plástico da roça." Marina respirou fundo, contendo a resposta ácida que subiu à sua garganta. Em vez disso, colocou o bule na bandeja e limpou o derramamento com um guardanapo de linho. "Desculpe", disse mecanicamente. A governanta suspirou, consultando seu relógio de pulso. "Terminamos por hoje. O senhor Mendonça a espera em seu escritório em 30 minutos." Marina sentiu um frio no estômago. Durante toda a semana, Ricardo havia mantido distância, deixando-a aos cuidados da senhora Oliveira. Seus caminhos raramente se cruzavam, exceto por jantares formais, onde poucas palavras eram trocadas. O que ele queria agora? Em seu quarto, Marina examinou seu reflexo no espelho enquanto trocava de roupa. A transformação física já era notável. Seu cabelo, antes simplesmente preso em um rabo de cavalo, agora caía em ondas suaves e brilhantes. Suas unhas estavam impecavelmente feitas, suas sobrancelhas perfeitamente delineadas. O vestido azul marinho que escolheu, um entre dezenas que haviam aparecido misteriosamente em seu closet, valorizava sua figura sem ser excessivamente revelador. Por fora, começava a parecer uma dama da sociedade. Por dentro, continuava sendo Marina Santos, a garota do interior de Minas que se perguntava como havia parado neste filme estranho. O escritório de Ricardo ocupava uma ala inteira do segundo andar da mansão. Marina bateu suavemente na porta de madeira maciça. "Entre." Ricardo estava sentado atrás de uma escrivaninha que parecia ter sido esculpida de uma única peça de madeira escura. Atrás dele, janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular dos jardins da propriedade. Estantes repletas de livros encadernados em couro cobriam 2 paredes inteiras, enquanto a terceira exibia uma coleção impressionante de arte contemporânea brasileira. "Feche a porta", instruiu ele sem levantar os olhos dos documentos que examinava. Marina obedeceu e aguardou em silêncio, as mãos cruzadas diante do corpo como a senhora. Oliveira havia ensinado, postura de espera apropriada para uma dama, segundo ela. Finalmente, Ricardo empurrou os papéis para o lado e levantou o olhar. "A senhora Oliveira me diz que você está progredindo bem", comentou, apesar de alguma resistência ocasional. Marina manteve o rosto neutro. "Estou me esforçando, senhor." "Ricardo", corrigiu ele. "Quando estivermos sozinhos, me chame de Ricardo." "Sim, Ricardo." Ela testou o nome, sentindo-se estranhamente vulnerável ao pronunciá-lo. Ele se levantou e caminhou até uma pequena mesa lateral, onde uma garrafa de cristal continha um líquido âmbar. Serviu 2 doses e ofereceu uma a ela. "Bourbon", explicou. "Experimente." Marina aceitou o copo, seus dedos roçando brevemente nos dele. O contato, embora momentâneo, enviou um arrepio inesperado por sua espinha. "Tenho um compromisso social amanhã à noite", disse Ricardo, observando-a por cima da borda de seu próprio copo.
Você me acompanhará. Não era um pedido. Um compromisso social? Repetiu Marina, tentando não demonstrar seu nervosismo. Um jantar beneficente. Vários empresários, políticos, celebridades. Ele tomou um gole de sua bebida. Será seu primeiro teste. Teste? Para ver se o investimento em você está valendo a pena. Marina sentiu uma pontada de indignação. Então é isso que sou? Um investimento? Um sorriso frio tocou os lábios de Ricardo. Todos somos investimentos de alguém, Marina. A diferença é que você sabe exatamente quanto vale. Ela bebeu um gole do bourbon, sentindo o líquido queimar sua garganta. A sensação combinou perfeitamente com a raiva que fervia dentro dela. E se eu falhar neste teste? Ricardo deu de ombros, um gesto casual que carregava o peso de 1000 ameaças não ditas. Não fale. Marina colocou o copo na mesa com mais força do que pretendia. Por que está fazendo isso? O que realmente quer de mim? Pela primeira vez, algo parecido com surpresa cruzou o rosto impassível de Ricardo. Ele se aproximou, parando a apenas alguns centímetros dela. O que eu quero? Repetiu sua voz baixa e intensa. Quero ver se é possível encontrar algo genuíno neste mundo de falsidades. Quero saber se a autenticidade pode sobreviver quando transplantada para o luxo. Quero você, Marina Santos, com toda a sua simplicidade rústica e honestidade crua, em meu mundo. Como um experimento, ela concluiu, sustentando seu olhar. Como uma possibilidade, corrigiu ele, sua mão erguendo-se para tocar levemente o rosto dela. O toque foi surpreendentemente gentil, quase hesitante. Marina não recuou, embora cada fibra de seu ser gritasse para fazê-lo. Havia algo no olhar dele, uma vulnerabilidade momentânea talvez, que a manteve imóvel. Você liga para sua família todas as noites, disse Ricardo, deixando a mão cair. Seu pai está respondendo bem ao tratamento. A mudança abrupta de assunto a desconcertou. Sim, os médicos dizem que ele tem boas chances de recuperação completa. Fico feliz em ouvir isso. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Obrigada, disse Marina hesitantemente, por cuidar da saúde dele. Ricardo acenou com a cabeça, como se o agradecimento fosse desnecessário ou desconfortável. Um carro virá buscá-la amanhã às 10 da manhã, disse ele, efetivamente encerrando o momento de conexão. Você tem um dia inteiro de preparação pela frente. Cabelo, maquiagem, vestido, joias. Joias? Ricardo caminhou até sua escrivaninha e abriu uma gaveta. De dentro retirou uma caixa de veludo azul. Estas pertenceram à minha mãe, disse, abrindo a caixa para revelar um conjunto de safiras e diamantes que brilhavam com luz própria. Você as usará amanhã. Marina olhou das joias para Ricardo, confusa com este gesto inesperado. Sua mãe, começou ela, morreu há 15 anos, completou ele, o rosto uma máscara de indiferença. Não precisará mais delas. Ele fechou a caixa e a entregou a Marina. Tome cuidado com elas. São irreparáveis. Como eu, pensou Marina, aceitando a caixa. Irreparável uma vez quebrada. Quando ela se virou para sair, Ricardo a chamou novamente. Marina! Ela parou, olhando por cima do ombro. Você é mais forte do que pensa, disse ele, seu olhar penetrante e intenso. É por isso que está aqui. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia lá fora, Marina ficou acordada por horas, virando e revirando as palavras de Ricardo em sua mente. Havia algo nele, uma complexidade, uma dualidade, que não se encaixava na imagem do vilão impiedoso que ela havia construído. A caixa de joias repousava sobre sua mesa de cabeceira, um lembrete silencioso de que, por mais dourada que fosse sua gaiola, continuava sendo uma gaiola. Mas talvez, apenas talvez, existisse uma forma de transformá-la em outra coisa. Com esse pensamento, Marina finalmente adormeceu, sonhando com safiras que se transformavam em chaves e portas que se abriam para lugares desconhecidos. O Hotel Unique, com sua arquitetura em forma de meia-lua suspensa entre céu e terra, brilhava como uma nave espacial na noite paulistana. Limusines e carros de luxo desfilavam pela entrada, depositando a elite de São Paulo para o evento beneficente da Fundação Mendonça para a Educação Rural, uma das muitas iniciativas filantrópicas que, como Marina descobriria mais tarde, serviam tanto para ajudar comunidades necessitadas quanto para limpar a imagem pública de Ricardo.
Dentro da limusine que os transportava, Marina lutava para controlar sua respiração. O vestido de seda azul marinho que usava, escolhido pessoalmente por Ricardo, era uma obra-prima da alta costura que revelava suas costas em um decote discreto, mas sensual. As safiras da mãe de Ricardo adornavam seu pescoço e orelhas, pesadas não apenas em quilates, mas em significado. Relaxe, disse Ricardo, observando-a do outro lado do veículo. Ele estava impecável em seu smoking, a elegância personificada. Você está deslumbrante. Estou nervosa, admitiu Marina, ajustando uma das luvas longas que completavam o visual. Todas aquelas pessoas são apenas pessoas, interrompeu Ricardo. A maioria delas com metade do seu caráter e o dobro do seu medo de serem descobertas como impostoras. A observação surpreendeu Marina. Era quase reconfortante. O que devo dizer quando me perguntarem sobre nós? Questionou ela, formulando a pergunta que a atormentava desde que soube do evento. Ricardo a encarou por um momento, seus olhos cinzentos indecifráveis na luz tênue da limusine. A verdade, respondeu finalmente, que nos conhecemos recentemente, que eu a trouxe de Minas Gerais para São Paulo. O restante não é da conta deles. O carro parou diante da entrada do hotel. Marina sentiu seu coração disparar ao ver a multidão de fotógrafos aguardando. Eles estão aqui por você? Um sorriso irônico curvou os lábios de Ricardo. Por nós, o misterioso Ricardo Mendonça finalmente acompanhado. É praticamente um evento histórico. Antes que o motorista abrisse a porta, Ricardo se inclinou para mais perto de Marina. O perfume dele, uma mistura sofisticada de madeira e especiarias, a envolveu. Lembre-se, disse ele, sua voz baixa e intensa, você não é inferior a ninguém aqui. Mantenha a cabeça erguida. Com essas palavras, ele saiu do carro e estendeu a mão para ajudá-la. O flash das câmeras explodiu como estrelas artificiais quando Marina emergiu, sua mão firmemente segura na de Ricardo. Por um instante ela congelou, cegada e atordoada. Então, sentiu a mão dele apertar a sua levemente, um lembrete silencioso. Respirando fundo, endireitou os ombros e ergueu o queixo. O saguão do hotel tinha sido transformado em um cenário de elegância minimalista. Painéis gigantes exibiam fotos de crianças sorridentes de comunidades rurais beneficiadas pela fundação, contrastando com a opulência dos convidados que circulavam com taças de champanhe. Ricardo, que surpresa maravilhosa! Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e joias que rivalizavam com as de Marina, aproximou-se. Seu sorriso era amplo, mas seus olhos calculistas avaliavam Marina dos pés à cabeça. Cristina, cumprimentou Ricardo com educação formal. Permita-me apresentar Marina Santos. Marina, esta é Cristina Albuquerque, presidente da comissão organizadora. É encantada, disse Cristina, estendendo a mão enluvada. Então você é a jovem que finalmente capturou nosso esquivo Ricardo. A sociedade paulistana está em polvorosa, querida. Marina aceitou o aperto de mão, lembrando-se das instruções da senhora Ari. Oliveira, firme mas não agressivo, breve, com contato visual direto. O prazer é meu, senhora Albuquerque, respondeu, satisfeita ao notar que sua voz soava calma e controlada. É um evento magnífico para uma causa ainda mais importante. Algo parecido com surpresa passou pelo rosto de Cristina. Claramente ela esperava uma garota tímida e deslocada, não alguém capaz de responder com tal compostura. Verdade, concordou a mulher, antes de voltar sua atenção para Ricardo. Devemos conversar sobre aquele projeto em Ribeirão Preto, querido. Carlos está ansioso por notícias. Negócios podem esperar até segunda-feira, Cristina, respondeu Ricardo, colocando suavemente sua mão nas costas de Marina. Esta noite é para a fundação. A sala de jantar estava arranjada com dezenas de mesas redondas, decoradas com arranjos florais elaborados e louça de porcelana personalizada. Marina e Ricardo foram conduzidos à mesa principal, onde estavam sentados um senador, 2 grandes empresários e suas respectivas esposas, além de uma famosa atriz de novelas acompanhada de seu marido diretor. A conversa fluía como o champanhe, rápida e efervescente. Marina observava mais do que falava, absorvendo os códigos não ditos daquele mundo, quem interrompia quem, os sorrisos que não alcançavam os olhos,
as alfinetadas disfarçadas de elogios. Então, Marina, Ricardo nos disse que você é de Minas, comentou o senador, um homem de aparência jovial, cujo poder emanava de cada gesto. De qual parte? De um pequeno município próximo a Lavras, senador, respondeu ela. Uma região predominantemente agrícola. Ah, conheço bem, tenho uma fazenda de café na região, exclamou ele com entusiasmo que parecia genuíno. E como você e Ricardo se conheceram? Ele guarda esse tipo de informação como segredo de Estado. Marina sentiu todos os olhares convergindo para ela, inclusive o de Ricardo, que observava com interesse como ela navegaria essa pergunta. Nos conhecemos através da fundação, na verdade, respondeu ela, uma meia-verdade que veio naturalmente. Minha comunidade foi beneficiada por um dos programas educacionais e Ricardo estava fazendo uma visita de supervisão. Ricardo ergueu levemente as sobrancelhas, mas o canto de sua boca se curvou quase imperceptivelmente. Aprovação. Um conto de fadas moderno, exclamou a atriz, seu rosto animado. A garota do interior e o poderoso empresário. Daria uma ótima novela. Risos educados percorreram a mesa e Marina permitiu-se um sorriso tímido. A vida real raramente segue roteiros previsíveis, comentou, olhando diretamente para Ricardo. E as pessoas frequentemente nos surpreendem quando menos esperamos. Bravo! Aplaudiu o senador. Uma filósofa. Ricardo, você encontrou uma joia rara. O jantar prosseguiu sem incidentes, com Marina surpreendendo-se com sua própria capacidade de navegar aquelas águas sociais desconhecidas. Quando o momento dos discursos chegou, Ricardo subiu ao palco para falar sobre o trabalho da fundação. Marina o observou, fascinada pela transformação. O homem frio e calculista que conhecia deu lugar a um orador apaixonado, falando com convicção genuína sobre a importância da educação rural e as transformações que havia testemunhado nas comunidades atendidas. Quem é você realmente, Ricardo Mendonça? Murmurou ela para si mesma. Após o discurso, enquanto Ricardo conversava com alguns potenciais doadores, Marina decidiu dar um breve descanso a seus pés, doloridos nos saltos altos, aos quais ainda não estava completamente acostumada. Encontrou um terraço relativamente vazio e respirou o ar noturno de São Paulo, uma mistura de poluição, perfumes caros e possibilidades infinitas. Impressionante, devo admitir. Marina virou-se para encontrar Cristina Albuquerque, observando-a, uma taça de champanhe em uma mão e um cigarro na outra. Senhora Albuquerque... Cristina, por favor, interrompeu a mulher com um gesto displicente. Estamos longe de ouvidos indiscretos agora. Ela ofereceu um cigarro a Marina, que recusou educadamente. Você se saiu muito melhor do que todos esperavam, continuou Cristina, dando uma tragada longa. A garota do interior que Ricardo Mendonça comprou para seu entretenimento pessoal. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Como... Cristina riu, um som melódico, mas sem alegria. Querida, neste mundo, poucos segredos permanecem enterrados por muito tempo. Ricardo pode ser discreto, mas nem todos ao seu redor compartilham essa qualidade. Marina manteve o rosto impassível, embora seu coração batesse freneticamente. Não sei do que está falando. Claro que não, Cristina deu de ombros. E realmente não importa. Você não é a primeira garota bonita de origem humilde a encontrar um patrocinador na alta sociedade. A diferença é que a maioria não consegue se comportar com a metade da sua compostura. Ela se aproximou, o perfume caro mesclado ao aroma de tabaco. Um conselho de mulher para mulher. Aproveite enquanto dura. Ricardo se cansa facilmente. Quando isso acontecer, garanta que tenha algo mais valioso do que memórias para levar consigo. Antes que Marina pudesse responder, a voz grave de Ricardo soou atrás delas. Espero que esteja sendo bem recebida, Marina. Cristina recuou, seu sorriso social voltando instantaneamente. Apenas dando as boas-vindas adequadas à sua encantadora companhia, Ricardo. Nos vemos lá dentro. Quando ficaram sozinhos, Ricardo estudou o rosto de Marina atentamente. O que ela disse para você? Marina hesitou. Algo no olhar dele, uma vulnerabilidade escondida sob camadas de controle, a fez optar pela discrição. Nada importante, apenas conversa social. Ricardo não parecia convencido, mas não insistiu. Você superou todas as expectativas esta noite, comentou.
aproximando-se para ajustar ligeiramente o colar de safiras em seu pescoço. Seus dedos roçaram a pele dela, provocando uma reação involuntária que Marina não conseguiu reprimir. As joias de sua mãe são lindas, disse ela, tentando distrair-se da proximidade dele. Deve sentir falta dela. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Ricardo. O que te faz pensar isso? Você as guardou todos esses anos, mesmo sem usá-las, observou Marina. E as confiou a mim para esta noite. Não são apenas joias valiosas, são memórias. Por um momento, o Ricardo Mendonça que o mundo conhecia, calculista, impiedoso, indecifrável, deu lugar a outro homem, cuja expressão revelava uma complexidade que poucos haviam testemunhado. Você é mais perceptiva do que imaginei, disse ele finalmente, sua voz baixa. Melhor voltarmos. A noite ainda não acabou. Enquanto caminhavam de volta ao salão, Marina sentiu a mão dele nas suas costas. Um toque proprietário, mas também protetor. A sensação era tão confusa quanto seus pensamentos sobre o homem ao seu lado. A verdade que estava começando a aceitar, por mais perturbadora que fosse, era que Ricardo Mendonça não era o monstro unidimensional que ela esperava odiar. Era mais complexo, mais humano, e isso o tornava infinitamente mais perigoso para seu coração. Na manhã seguinte ao evento beneficente, os principais sites de fofocas e colunas sociais estavam repletos de especulações sobre a misteriosa acompanhante de Ricardo Mendonça. Quem é Marina Santos? O coração do magnata finalmente foi conquistado? Da roça para o luxo, o conto de fadas da mineira. As manchetes variavam do questionador ao sensacionalista. Marina folheava essas notícias em seu tablet durante o café da manhã solitário na varanda de seu quarto. Uma foto específica chamou sua atenção. Capturada quando ela não percebia, mostrava Ricardo olhando para ela com uma expressão que a câmera interpretou como admiração, mas que Marina, tendo estado lá, sabia ser algo mais complexo, uma mistura de curiosidade, orgulho e algo indefinível que fazia seu estômago dar voltas. Vejo que descobriu sua nova fama. Marina quase derrubou a xícara de café. Ricardo estava parado na entrada da varanda, vestido de forma mais casual do que ela jamais o vira. Calças escuras e uma camisa azul de mangas arregaçadas que revelavam antebraços fortes. Sem os ternos impecáveis que funcionavam como uma armadura, ele parecia quase humano. Bom dia, respondeu ela, rapidamente fechando a página do tablet. Não esperava vê-lo hoje. Ricardo avançou, puxando uma cadeira para se sentar em frente a ela. Cancelei meus compromissos da manhã. Pensei que poderíamos conversar sobre ontem à noite. Sua presença no espaço que Marina já considerava seu refúgio privado era desconcertante. Mais ainda, era a casualidade com que ele se servia de café em uma xícara extra que uma empregada rapidamente trouxe. Você estava, ele pausou, procurando a palavra certa, excepcional. O elogio, inesperado e aparentemente sincero, pegou Marina desprevenida. Obrigada, respondeu simplesmente, sem saber como reagir a esse lado mais acessível de Ricardo. Percebi que algo a incomodou durante sua conversa com Cristina no terraço, continuou ele, seus olhos cinzentos fixos nela com aquela intensidade característica. Ela tem uma língua afiada. Marina hesitou. A luz da manhã enchia a varanda, iluminando o rosto de Ricardo de uma forma que tornava impossível esconder qualquer reação. Decidiu arriscar a verdade, ou parte dela. Ela sabe sobre nosso acordo. Ricardo não pareceu surpreso. Cristina tem fontes em todo lugar, mas ela raramente age sem um propósito. O que mais ela disse? Que eu deveria garantir algo mais valioso que memórias para quando você se cansar de mim. As palavras saíram mais amargas do que Marina pretendia. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Ricardo pousou sua xícara cuidadosamente, seu olhar nunca deixando o rosto dela. E isso a preocupa? A ideia de que posso me cansar de você? A pergunta estava carregada de significados que Marina não estava pronta para desvendar. Me preocupa a ideia de ser descartada como um objeto que perdeu a utilidade, respondeu com sinceridade. De ter aberto mão da minha vida apenas para ser temporária. Ricardo estudou-a por um longo momento. Nada na vida é permanente, Marina. É uma ilusão que vendemos a nós mesmos para dormir melhor à noite. Isso não é resposta, insistiu ela.
Um leve sorriso curvou os lábios dele. Não, não é. Ele se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda que oferecia uma vista panorâmica dos jardins da mansão. Venha comigo hoje. Para onde? Para conhecer o outro lado do meu mundo, não o dos eventos sociais e manchetes, mas o que realmente importa para mim. A curiosidade de Marina superou sua cautela. Quando partimos? Em 1 hora. Vista algo confortável. Quando Ricardo saiu, Marina permaneceu sentada, tentando processar a mudança na dinâmica entre eles. Desde sua chegada, Ricardo havia sido uma presença distante, autoritária, que ditava sua vida através de intermediários como a senhora Oliveira. Este Ricardo, que aparecia sem aviso em sua varanda, vestido casualmente e convidando-a para um passeio, era uma variável desconhecida em uma equação que já era complicada o suficiente. 1 hora depois, vestida com uma calça jeans, uma blusa simples e sapatilhas, roupas que lhe devolveram uma sensação familiar de si mesma, Marina encontrou Ricardo aguardando no hall de entrada. Ao lado dele, para sua surpresa, não estava a limusine habitual, mas um Jeep preto discreto. "Você vai dirigir?" perguntou ela, incapaz de esconder a surpresa. Ricardo ergueu uma sobrancelha, divertido. "Achou que eu não soubesse?" A rota que tomaram os levou para longe do centro luxuoso de São Paulo, em direção à periferia leste da cidade. À medida que os bairros elegantes davam lugar a comunidades mais simples, Marina observava a mudança na paisagem urbana com crescente curiosidade. "Para onde estamos indo?" "Paciência", respondeu Ricardo, manobrando o veículo com a mesma precisão com que conduzia seus negócios. "Você verá em breve." Após quase 1 hora de viagem, entraram em um bairro de classe média baixa, onde Ricardo finalmente estacionou diante de um conjunto de prédios modestos, mas bem conservados. Um grande letreiro anunciava: Centro Educacional Novos Caminhos, Fundação Mendonça. "Este é um dos nossos principais projetos", explicou Ricardo enquanto caminhavam até a entrada. "Começou como um pequeno reforço escolar há 10 anos e se transformou em um centro educacional completo, atendendo mais de 500 crianças e adolescentes da região." Marina estava genuinamente impressionada. O local, embora simples, era organizado e acolhedor. Murais coloridos feitos por alunos decoravam as paredes, e o som de vozes infantis ecoava pelos corredores. "Ricardo, que surpresa maravilhosa!" Uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos curtos e um sorriso caloroso, veio ao encontro deles. Diferentemente de Cristina Albuquerque na noite anterior, sua exclamação parecia genuinamente feliz. "Dona Célia", cumprimentou Ricardo, e para o completo espanto de Marina, inclinou-se para abraçar a mulher afetuosamente. "Esta é Marina Santos." "Ah, a moça de Minas!" exclamou Dona Célia, tomando as mãos de Marina entre as suas. "Ricardo me falou de você. Seja bem-vinda ao nosso pequeno refúgio." A manhã transcorreu em uma sucessão de surpresas para Marina. Assistiu Ricardo interagindo com crianças e adolescentes que claramente o conheciam bem e o tratavam com uma mistura de respeito e familiaridade que ela jamais imaginaria possível. Ele conhecia muitos pelo nome, perguntava sobre suas famílias, seus estudos, seus sonhos. Em uma sala de música, um adolescente tocou violão para eles, uma composição própria que falava de esperança e possibilidades. Em um laboratório improvisado, jovens cientistas mostraram orgulhosamente seus projetos de robótica. Na biblioteca, crianças pequenas cercaram Ricardo pedindo que ele lesse uma história. Pedido ao qual, para contínuo assombro de Marina, ele atendeu, sentando-se em uma cadeira pequena demais para seu corpo adulto e lendo com vozes diferentes para cada personagem. "Quem é você?", murmurou Marina para si mesma, observando-o interagir com uma naturalidade que jamais havia demonstrado nos círculos sociais elegantes. Mais tarde, durante um almoço simples na cantina do centro, onde Ricardo comeu com o mesmo prazer aparente que demonstrava em restaurantes estrelados, Marina finalmente verbalizou sua confusão. "Por que me trouxe aqui?" Ricardo estudou-a por um momento antes de responder. "Porque você pensou que sabia quem eu era, assim como todos pensam." "E quem você é?" Um sorriso raro, genuíno, não calculado, iluminou brevemente seu rosto. "Essa é uma pergunta mais complicada do que parece." Após o almoço, Dona Célia levou-os para seu pequeno escritório,
onde fotos de turmas formadas ao longo dos anos cobriam uma parede inteira. Ricardo iniciou este projeto logo após a morte de Dona Helena, sua mãe, explicou a mulher, enquanto servia café em canecas simples de cerâmica. Foi uma forma de honrar o trabalho dela com educação. Marina olhou para Ricardo, que observava as fotografias com uma expressão distante. Sua mãe era professora? Perguntou suavemente. Era diretora de uma escola estadual, respondeu ele após um momento. Dedicou a vida a educar crianças que o sistema preferia ignorar. Morreu trabalhando, literalmente. Um AVC fulminante enquanto organizava uma feira de ciências. A vulnerabilidade em sua voz pegou Marina de surpresa. Era a primeira vez que Ricardo compartilhava algo genuinamente pessoal com ela. Ela ficaria orgulhosa, disse Marina, indicando o centro educacional ao redor deles, de ver o que você construiu em nome dela. Ricardo voltou-se para encará-la, uma emoção indescritível atravessando seu olhar normalmente controlado. Ela odiaria a maior parte do que faço, respondeu com uma honestidade brutal. Os métodos que uso nos negócios, as pessoas que pisei no caminho. Mas isto, ele gesticulou para o centro. Isto talvez a fizesse perdoar o resto. Dona Célia, percebendo a intensidade do momento, discretamente encontrou uma desculpa para deixá-los a sós. Por que se importa com o que eu penso? Perguntou Marina quando ficaram sozinhos. Por que se deu ao trabalho de me mostrar este lado seu? Ricardo aproximou-se, parando a apenas um passo dela. Sem os sapatos de salto, Marina precisava inclinar a cabeça para encará-lo, sentindo-se estranhamente vulnerável e ao mesmo tempo segura na presença dele. Porque ontem à noite, quando falou sobre as joias dela, você viu além da superfície. Você percebeu algo que poucos se dão ao trabalho de enxergar. Que você é humano, apesar de todos os esforços para esconder isso, arriscou Marina, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Em vez de se ofender, Ricardo riu. Um som baixo e surpreendentemente agradável, que Marina nunca havia escutado antes. Talvez seja isso mesmo, concedeu ele. Algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível começava a desmoronar, revelando nuances e complexidades que nenhum dos dois havia previsto quando firmaram seu acordo sombrio. Na viagem de volta, o silêncio no carro era diferente. Não tenso ou desconfortável, mas repleto de pensamentos não verbalizados e possibilidades não reconhecidas. Quando chegaram à mansão, o céu de São Paulo começava a se tingir com as cores do crepúsculo. No momento em que saíram do carro, Ricardo recebeu uma ligação que o fez franzir a testa. Preciso resolver isso, disse ele após desligar. Jantamos juntos mais tarde? O convite, formulado como uma pergunta, não como uma ordem, pegou Marina desprevenida. Sim, respondeu simplesmente. Enquanto o observava afastar-se em direção ao escritório, Marina percebeu que estava à beira de um precipício perigoso. O acordo que a trouxera para aquela casa havia sido frio, calculista, baseado em necessidade e poder. Mas o que começava a florescer entre eles agora era algo completamente diferente, algo que nenhum contrato poderia prever ou controlar. E isso a aterrorizava mais do que qualquer ameaça ou promessa que Ricardo Mendonça já havia feito. O jantar daquela noite foi servido não na imponente sala de jantar, mas em uma varanda íntima que Marina nem sabia existir na mansão, um espaço aconchegante, com vista para os jardins iluminados, onde uma mesa para dois havia sido preparada com velas e flores frescas. Gosto daqui quando preciso pensar, explicou Ricardo enquanto puxava a cadeira para ela. É o único lugar na casa que projetei pessoalmente. A atmosfera estava carregada de algo novo entre eles, uma intimidade nascente que tornava o simples ato de dividir uma refeição algo significativo. O vinho tinto, servido em taças de cristal, brilhava à luz das velas como rubis líquidos. Você me surpreendeu hoje, comentou Marina após alguns momentos de silêncio confortável. O trabalho no centro educacional é impressionante. Ricardo a observou por cima da borda de sua taça, seus olhos cinzentos refletindo as pequenas chamas das velas. Não é algo que compartilho com muitas pessoas. A maioria me conhece como o tubarão dos negócios, o homem que compra empresas falidas para desmembrá-las e vender as partes lucrativas. Por que manter essa imagem? Por que não mostrar também esse outro lado?
No mundo dos negócios, empatia é frequentemente confundida com fraqueza, respondeu ele simplesmente. E eu não posso me dar ao luxo de parecer fraco. Um empregado entrou discretamente para servir o primeiro prato, um risoto de limão siciliano com aspargos frescos. O aroma era delicado e sedutor. E sua família? Perguntou Marina, percebendo que, apesar de estar vivendo sob seu teto há semanas, sabia muito pouco sobre a vida pessoal de Ricardo, além do que ele havia revelado sobre sua mãe. Você tem irmãos? Seu pai ainda vive? Uma sombra cruzou o rosto de Ricardo, tão rápida que Marina quase pensou tê-la imaginado. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, respondeu ele após um momento. Um acidente de carro, dirigindo bêbado como tantas outras vezes. A diferença é que naquela noite ele finalmente encontrou uma árvore no caminho. A crueza da declaração pegou Marina desprevenida. Sinto muito, disse automaticamente, embora percebesse pelo tom de Ricardo que ele não sentia a perda como normalmente se sentiria. Não sinta, respondeu ele tomando um gole de vinho. Euclides Mendonça era um homem violento, alcoólatra, que transformou a vida de minha mãe em um inferno durante os 18 anos de seu casamento. Sua morte foi uma libertação para nós. Marina observou o homem à sua frente com novos olhos. Subitamente, muitas coisas começavam a fazer sentido. Sua frieza calculada, sua necessidade de controle, sua desconfiança nas relações humanas. Foi após a morte dele que você decidiu mudar suas vidas? Um sorriso sombrio tocou os lábios de Ricardo. Eu tinha 16 anos, sem dinheiro, sem conexões, apenas uma mãe professora e uma determinação feroz de nunca, jamais, ser vulnerável novamente, confirmou ele. Consegui uma bolsa de estudos completa na melhor universidade de economia do país. Trabalhei como assistente de pesquisa para professores influentes. Formei contatos estratégicos. Aos 25, fiz meu primeiro grande negócio. Aos 30, fundei a Mendonça Investments. O resto, como dizem, é história. Uma história impressionante, reconheceu Marina sinceramente. E a sua? Perguntou Ricardo inesperadamente. Sei sobre sua família, sobre a situação financeira, mas pouco sobre você, Marina Santos. Quais eram seus sonhos antes de... nossa situação? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia lhe perguntado sobre seus sonhos em muito tempo. Eu queria ser professora, confessou após um momento. Comecei a faculdade de pedagogia à distância, mas precisei trancar quando meu pai adoeceu. Gosto da ideia de ajudar crianças a descobrir seus potenciais, especialmente aquelas de comunidades pobres como a minha. Uma expressão de interesse genuíno surgiu no rosto de Ricardo. Como minha mãe, observou ele suavemente. Talvez, concordou Marina com um pequeno sorriso. Nunca imaginei que acabaria aqui. Ela gesticulou vagamente, indicando a mansão, a vida de luxo, a situação complexa em que se encontrava. Se arrepende? A pergunta de Ricardo veio carregada de uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Marina considerou cuidadosamente sua resposta. No início, sim. Sentia-me como um objeto, uma mercadoria, mas agora... Ela pausou, procurando as palavras certas. Agora estou menos certa. Há mais nuances nesta situação, em você, do que eu inicialmente pensei. Os empregados entraram novamente, retirando os pratos do primeiro serviço e trazendo o prato principal, um peixe grelhado com ervas frescas, acompanhado de legumes sazonais. O aroma era celestial, mas Marina mal registrou, tão absorta estava na conversa. Você é extraordinária, sabia? Comentou Ricardo de repente. A maioria das pessoas em sua situação teria se quebrado ou se vendido completamente, transformando-se em uma sombra do que eram para agradar. Não sou facilmente quebrável, respondeu Marina, sustentando seu olhar. Não é, concordou ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. É exatamente por isso que você está aqui. O restante do jantar transcorreu em uma conversa surpreendentemente relaxada, alternando entre tópicos leves e revelações mais profundas. Marina soube que Ricardo preferia jazz ao clássico, que tocava constantemente na mansão, que tinha um fraco por sobremesas simples como pudim e que, apesar de sua fluência em várias línguas, ainda lutava com o mandarim. Por sua vez, ela compartilhou histórias de sua infância no interior.
Seu amor pela literatura brasileira, especialmente Clarice Lispector, e como aprendera a cozinhar aos 10 anos, ajudando sua avó na cozinha de lenha. Quando a sobremesa, um pudim de leite caseiro, ela notou com um sorriso, foi servida, uma tempestade de verão começou subitamente, com grandes gotas de chuva caindo sobre os jardins e um trovão distante anunciando sua intensificação. Deveríamos entrar, sugeriu Ricardo, mas Marina hesitou. Podemos ficar mais um pouco? Sempre adorei tempestades. Sentados lado a lado sob o teto da varanda, protegidos da chuva, mas sentindo seu frescor e cheiro único, eles compartilharam a sobremesa em um silêncio confortável, observando os relâmpagos iluminarem momentaneamente o céu escuro de São Paulo. É quase como estar em casa, murmurou Marina mais para si mesma do que para ele. Ricardo virou-se para observá-la, seu perfil delicado destacado contra os flashes ocasionais de luz. Sem pensar muito, ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, virando-o em sua direção. O tempo pareceu suspender-se naquele momento. O som da chuva, o aroma da terra molhada, a proximidade entre eles carregada de possibilidades não expressas. "Posso?" perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Marina sabia exatamente o que ele estava pedindo. Sabia que deveria considerar todas as implicações, todas as complicações. Que deveria lembrar-se de como chegara ali, do acordo sombrio, da desigualdade fundamental entre eles. Mas naquele momento, olhando nos olhos dele, não o poderoso Ricardo Mendonça, mas o homem que acabara de conhecer verdadeiramente durante aquele dia, ela só conseguiu assentir levemente. O beijo foi suave, quase hesitante, tão diferente de tudo que ela esperaria dele. As mãos de Ricardo enquadraram delicadamente seu rosto, como se ela fosse algo precioso, frágil. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir plenamente o momento, a conexão que transcendia todos os rótulos e circunstâncias que os haviam unido. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos, não pelo ato em si, mas pela intensidade do que haviam sentido. "Eu não planejei isso", disse Ricardo, sua voz rouca. Marina sorriu levemente. "Acredito que seja a primeira vez que algo acontece em sua vida sem planejamento." Um trovão mais próximo interrompeu o momento, a chuva intensificando-se dramaticamente. "Melhor entrarmos", sugeriu Ricardo, levantando-se e estendendo a mão para ela. Marina aceitou, mas quando começaram a caminhar para dentro, ele parou abruptamente. "Marina", disse ele, seu tom subitamente sério, "preciso deixar algo claro. O acordo inicial entre nós não é mais válido para mim." Ela sentiu seu coração acelerar. "O que isso significa?" "Significa que você está livre para ir se quiser. Sua família continuará recebendo todo o apoio prometido, independentemente da sua decisão." A declaração a pegou completamente desprevenida. "Por quê?" Ricardo a encarou com intensidade, gotas de chuva ocasionais caindo sobre eles da borda do telhado. "Porque não quero que fique por obrigação. Se ficar, quero que seja por escolha." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. "Preciso pensar", respondeu Marina finalmente. Ricardo assentiu, o rosto uma máscara de controle recuperado. "Claro, tome o tempo que precisar." Naquela noite, em seu quarto, Marina permaneceu acordada por horas, olhando pela janela a tempestade que continuava a castigar São Paulo. A libertação oferecida por Ricardo era tudo o que havia desejado desde que chegara. A chance de recuperar sua autonomia, de retornar à sua vida. Então, por que a perspectiva de partir repentinamente parecia tão vazia? Seu telefone iluminou-se com uma mensagem. Era de sua mãe, enviando fotos de seu pai em casa, recuperando-se bem após o tratamento. "Ele está cada dia mais forte", dizia a mensagem. "Graças a você e ao Sr. Mendonça." Marina olhou longamente para a foto. Seu pai, magro mas sorrindo, sentado na varanda de sua casa restaurada. O sítio que quase haviam perdido agora estava seguro, sua família estava bem. E ela estava em uma encruzilhada que jamais imaginara enfrentar, com sentimentos que nunca planejara desenvolver pelo homem que inicialmente considerara seu carcereiro. A tempestade finalmente amainava lá fora, assim como a tempestade em seu coração começava a clarear,
revelando uma verdade que era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Ela não queria partir. Não porque se sentia obrigada, mas porque, contra todas as probabilidades, havia encontrado algo, alguém que desafiava todas as suas expectativas. A questão agora era, teria coragem de admitir isso para Ricardo e para si mesma? 3 dias se passaram desde a noite da tempestade. 3 dias em que Marina e Ricardo dançaram ao redor um do outro em uma coreografia cuidadosa de proximidade e distância. Ele manteve sua palavra, dando-lhe espaço para pensar, enquanto simultaneamente estava mais presente do que nunca, compartilhando refeições, mostrando-lhe partes da mansão que ela nunca havia visitado, até mesmo convidando-a para acompanhá-lo em uma visita a uma galeria de arte contemporânea brasileira. Em cada interação, Marina sentia o peso da decisão não tomada entre eles. A oferta de liberdade pairava no ar como uma pergunta não respondida. Na tarde do 3º dia, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seu pai havia sofrido uma recaída e estava no hospital novamente. Ricardo encontrou-a no hall de entrada, uma pequena mala em mãos. "Preciso ir para Minas", explicou ela, a voz trêmula. "Meu pai." "Já providenciei tudo", interrompeu ele gentilmente. "O helicóptero da empresa está preparado para levá-la diretamente para Lavras. Um carro estará esperando para levá-la ao hospital." Marina olhou para ele momentaneamente sem palavras, diante da eficiência com que ele havia organizado tudo. "Obrigada", disse finalmente. Ricardo hesitou, algo incomum para ele. "Quer que eu vá com você?" A oferta a surpreendeu. "Você faria isso?" "Sim", respondeu ele simplesmente. 1 hora depois sobrevoavam a paisagem verde de Minas Gerais. Ricardo permanecia em silêncio ao lado dela, respeitando sua preocupação, ocasionalmente oferecendo palavras de conforto ou simplesmente segurando sua mão quando a ansiedade se tornava visível demais. O hospital em Lavras era modesto, mas eficiente. Quando chegaram, Marina correu pelos corredores, Ricardo alguns passos atrás. Encontraram Dona Cida na sala de espera, o rosto marcado por lágrimas recentes. "Mãe!" Marina abraçou-a fortemente. "Como ele está?" "Melhor agora, graças a Deus", respondeu Dona Cida secando as lágrimas. "Foi um susto, mas os médicos conseguiram estabilizá-lo. Disseram que se não tivesse recebido o tratamento em Belo Horizonte anteriormente, não teria resistido." Só então Dona Cida notou a presença de Ricardo, parado discretamente alguns passos atrás. "Senhor Mendonça?" cumprimentou ela, visivelmente desconfortável. A culpa por ter entregado a filha àquele homem ainda pesando em sua consciência. "Senhora Santos", respondeu Ricardo respeitosamente. "Sinto muito pelo ocorrido com seu marido." Um silêncio constrangido estabeleceu-se entre eles, quebrado apenas quando um médico apareceu, para informar que seu Antônio estava consciente e poderia receber visitas breves. "Vá", disse Ricardo para Marina. "Ficarei aqui." O quarto de hospital era simples e funcional. Seu Antônio parecia frágil contra os lençóis brancos, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. "Minha menina", disse ele com voz fraca. "Pai." Marina segurou sua mão ossuda entre as suas, lágrimas escorrendo silenciosamente. "Que susto o Senhor nos deu." "Estou velho demais para sustos", brincou ele fracamente. "Sua mãe disse que você veio de helicóptero." "Luxo, hein?" Marina sorriu através das lágrimas. "O importante é que cheguei rápido." "Ele veio com você?" perguntou seu Antônio após um momento. "O homem?" "Sim", confirmou Marina. "Ricardo está lá fora." Seu Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando. "Ele está tratando você bem?" A pergunta era carregada de preocupação paterna e culpa por ter sido a causa indireta do acordo que levara sua filha para longe. Marina considerou sua resposta cuidadosamente. "Está, pai. As coisas são diferentes do que imaginamos inicialmente." Seu Antônio assentiu lentamente. "Gostaria de agradecê-lo. Sem o tratamento que ele proporcionou, eu não estaria aqui." "Descanse agora", disse Marina beijando sua testa. "Voltarei amanhã." Quando retornou à sala de espera, encontrou Ricardo e sua mãe conversando em voz baixa. Ambos pareciam tensos, mas não hostis. "Ele quer te ver", disse Marina para Ricardo, surpreendendo tanto ele quanto Dona Cida. Ricardo hesitou. "Tem certeza?" "Ele insistiu", confirmou Marina.
Enquanto Ricardo entrava no quarto, Marina sentou-se ao lado da mãe. Ele é diferente do que pensávamos, comentou Dona Cida após um momento. Sim, concordou Marina simplesmente. Você o ama? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Olhou para a mãe, vendo compreensão em vez de julgamento em seus olhos cansados. Acho que sim, admitiu finalmente. A primeira vez que verbalizava o sentimento, mesmo para si mesma. Não era o plano, mas aconteceu. Dona Cida segurou a mão da filha. Raramente é planejado, minha filha. O amor tem seus próprios caminhos, às vezes tortuosos. Quando Ricardo retornou, seu rosto normalmente impassível parecia diferente, tocado por algo que a conversa com seu Antônio havia provocado. Os três passaram a noite em uma pequena pousada próxima ao hospital. Ricardo insistiu em hospedar Dona Cida com eles, garantindo que ela pudesse descansar adequadamente após dias angustiantes à cabeceira do marido. Foi só quando ficaram sozinhos em um quarto simples, mas confortável, que Marina finalmente encontrou coragem para a conversa que haviam adiado. Obrigada por vir comigo, começou ela, sentada na beirada da cama, enquanto Ricardo olhava pela janela para a pequena cidade iluminada. Não precisava agradecer, respondeu ele, voltando-se para encará-la. Eu queria estar aqui por você. Marina respirou fundo. Sobre sua proposta. Sobre eu estar livre para partir. Ricardo ficou imóvel, aguardando suas próximas palavras, como se elas fossem determinar o curso de sua vida, o que, de certa forma, fariam. Eu não quero ir embora, disse Marina finalmente, sua voz firme, apesar do coração acelerado. Não por causa do acordo, não por causa da minha família, mas por você, por nós. A expressão no rosto de Ricardo foi de pura vulnerabilidade, algo que pouquíssimas pessoas no mundo já haviam testemunhado. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz mais rouca que o normal. Quero que seja uma escolha genuína, Marina, não influenciada por gratidão ou circunstâncias. Ela se levantou, caminhando até ele. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. É uma escolha minha, Ricardo. Escolho você. O beijo que compartilharam então foi diferente do primeiro. Não hesitante, mas pleno de certeza e promessa. As mãos de Marina encontraram seu caminho até a nuca de Ricardo, enquanto ele a puxava para mais perto, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando se separaram, ofegantes, Ricardo apoiou sua testa contra a dela. Eu te amo, murmurou, as palavras escapando como se tivessem vida própria. Nunca pensei que diria isso para alguém, mas eu te amo, Marina Santos. As palavras tão simples e tão profundas encheram Marina de uma alegria que ela nunca imaginara possível dadas as circunstâncias de seu encontro. Eu também te amo, respondeu, recebendo em troca um sorriso que transformava completamente o rosto normalmente sério de Ricardo. Nas semanas seguintes, enquanto seu Antônio se recuperava gradualmente, Marina e Ricardo dividiram seu tempo entre São Paulo e Minas Gerais. A relação entre eles floresceu, aprofundando-se a cada dia, cada conversa, cada momento compartilhado. Para surpresa de ambos, a diferença de seus mundos, que inicialmente parecia um abismo intransponível, acabou se tornando uma fonte de riqueza e aprendizado mútuo. Marina trouxe simplicidade e autenticidade para a vida de Ricardo, ensinando-o a redescobrir pequenos prazeres que o mundo corporativo havia enterrado. Por sua vez, Ricardo abriu portas que Marina jamais imaginara possíveis, não apenas para o luxo material, mas para oportunidades de crescimento e de fazer a diferença. Quando ela expressou o desejo de retomar seus estudos em pedagogia, ele não apenas a apoiou, mas sugeriu que ela eventualmente assumisse um papel na direção educacional da Fundação Mendonça. Quando estiver pronta, se quiser, sem pressão, assegurou. Em uma tarde ensolarada de domingo, 6 meses após aquela tempestade que mudara o curso de suas vidas, eles caminhavam pelos jardins da mansão. Ricardo havia estado misteriosamente nervoso durante todo o dia, algo extremamente incomum para ele. Há algo errado? Perguntou Marina finalmente, parando sob a sombra de uma jabuticabeira. Ricardo respirou fundo, então sorriu aquele sorriso que era reservado exclusivamente para ela. Lembra-se do acordo que nos trouxe juntos? Perguntou. Marina assentiu, embora raramente falassem sobre aquele começo sombrio. Gostaria de propor um novo acordo, continuou ele.
Então, para completa surpresa dela, ajoelhou-se na grama, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina Santos, você me mostrou que mesmo os começos mais improváveis podem levar a algo genuíno e precioso. Você me transformou, me ensinou a amar novamente, a confiar novamente. Aceitaria se casar comigo, não por qualquer acordo ou obrigação, mas porque escolhemos um ao outro todos os dias, por quem realmente somos. Com lágrimas nos olhos, olhando para o homem que havia entrado em sua vida como um vilão e se revelado o amor que jamais esperara encontrar, Marina respondeu sem hesitação. Sim, 1000 vezes sim. O anel era simples comparado às joias extravagantes que ele poderia ter escolhido. Uma safira única cercada por pequenos diamantes em um aro de ouro branco. Quando Ricardo o deslizou em seu dedo, explicou. A safira lembra as joias da minha mãe, que você usou na primeira noite em que o mundo nos viu juntos. E sua cor me lembra seus olhos quando você sorri. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Marina e Ricardo permaneceram abraçados, contemplando o horizonte e o futuro que construiriam juntos. Um futuro nascido do mais improvável dos começos, mas destinado a ser sólido e duradouro como o amor que haviam encontrado um no outro. Quem diria, murmurou Marina contra o peito de Ricardo, que o acordo mais terrível da minha vida me traria a maior felicidade que já conheci. Ricardo apertou-a mais contra si, depositando um beijo suave em seus cabelos. Às vezes, os melhores destinos surgem dos caminhos mais inesperados. E ali, no jardim da mansão, que já não parecia uma prisão, mas um lar, selaram sua promessa de um amor que, nascido das circunstâncias mais improváveis, havia se provado não apenas possível, mas inabalável. Um amor que superara preconceitos, classes sociais e até mesmo os próprios medos e inseguranças para florescer como algo verdadeiramente extraordinário.